Olá, boa tarde, eu sou Patrícia Washington e venho aqui hoje ensinar a vocês um case de notebook. Eu estou aguardando o Dotan para que nós entremos todos juntos numa live bem especial. Muito obrigada, Teliana TV. Agora aqui a gente já está entrando, já temos os comentários. Hoje, pessoal, o que a gente vai apresentar a vocês é esse Case Note, onde nós falaremos desde o início de como executar isso, como fazer as medidas, como buscar a melhor construção dele, ok? Tem bastante gente entrando já, Dotan. Atenção, Patrícia. Olá! Olá, pessoal! Muito boa tarde para todos vocês, sempre acompanhando as nossas lives. Hoje é sabadão e tem live também. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tô com tantas saudades dela, hein? Nós já temos muitas histórias e muitas gravações aí ao longo desses anos aí de artesanato. E ela gosta, essa professora gosta de ensinar. Se é uma professora que gosta de ensinar, é ela. Boa tarde, Patrícia Washington, tudo bem? Boa tarde, Dotan. Muito obrigada pelo convite. Você me faz muito feliz, eu sou muito agradecida pela oportunidade de compartilhar com todo mundo aqui no Insta, aqui no Ateliê na TV. É como se a gente estivesse no estúdio, realmente, muita saudade de querermos estar juntos. Mas a gente não pode o tempo todo, agora principalmente com essa pandemia, mas é com muito carinho, com muita alegria. Nossa, é com respeito muito grande que eu preparei uma aula para vocês hoje, que é um case notebook, para que a gente possa não só costurar, a gente pode bordar e a gente também pode estar juntos de uma maneira bem tranquila, harmoniosa, para que a gente possa estar bem conosco, estar bem com o outro e assim fazer um trabalho bem bacana. Olha aí que legal, não esqueça de falar da onde estão acompanhando. A Cris Monte já mandando um beijão pra você, Ana Lúcia, Rosana, Franciane, como sempre, né? É legal vocês contarem da onde estão acompanhando. E uma peça fácil de fazer, Patrícia? Fácil, ela é simples. Talvez os detalhes diferenciados que a gente colocou aqui é que vai realmente fazer a diferença, porque ela é um envelope. Bem simples, não tem muitas coisas. O bacana foi o bordado. Gente, lembrem-se, é o hobby da professora de patchwork. Isso é hobby. Hobby, mas que valeu super a pena. Foi bem interessante a gente fazer isso e muito legal. Tá bom? Essa quarentena está fazendo vocês, professores, mudarem um pouco de técnicas, aprenderem um pouco também. Isso está sendo muito bacana. Parabéns, viu, Patrícia? E vamos para a aula. Todo mundo curtindo, compartilhando. É sabadão, é Patrícia. Então vamos que vamos. Vamos lá. Bom, o que eu tenho agora para apresentar a vocês a primeira coisa é o note de vocês. Isso pode ser um porta-tablet? Pode ser um porta-tablet, mas também pode ser um note. O meu aqui, ele é deste tamanho, ele não é um note grande, ele é um note pequeno, né? Assim. E como que a gente tem que proceder? Nós necessitamos da medida dele. Então, eu vou explicar a vocês como vocês farão em casa. Mas eu vou passar para vocês aqui a medida da qual eu fiz o meu. Esse daqui é um note de 13 polegadas, ele é um note pequeno. Eu vou pegar a fita métrica e vou fazer duas medidas. Primeira medida, como se fosse uma cintura, ó. Meço ele aqui. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó. Então, o meu deu 45. Aqui, vocês viram? 45. E eu vou medir ele do outro lado. Essas duas medidas, eu não faço a medida do tampo. E o meu aqui deu 63. Ops, peraí, ficou ruim aqui. Assim. Tá? Essa medida, vocês vão dividir ela ao meio para vocês saberem, tá? Eu não faço medida de topo, porque tanto o note quanto o tablet, ele tem uma altura. Por menor essa altura que seja, ela existe. E isso tem que ser contado. Então, medir só assim, ó, não vale. Eu tenho que fazer ela circundada. Depois que eu faço isso, eu agrego margem de costura e agrego uma folga. No nosso caso aqui, eu agreguei 4 centímetros, tanto na largura quanto no comprimento. Então, vocês vão pegar a medida, vão dividir ela ao meio e assim vocês obterão o resultado, tá? No de vocês aí. Aqui pra nós, eu vou passar as medidas para quem tem esse tamanho aqui de note, tá bom?
Fiz pra vocês. Ah, doutor, hoje nós também temos um presente pra vocês. Quem desejar ter todo o gráfico, nossa, o gráfico, tem um link que o pessoal da Ateliê na TV já colocou aqui embaixo. Quem quiser, pra poder a gente tá vendo aqui, tá bom? Esse... obrigado, viu, Patrícia? Muito obrigado. Veio o gráfico, Pamela. Então vamos lá. Esse é o nosso diagrama aqui. Vocês vão receber bonitinho ali. Então eu não vou ficar me atendo muito a essas medidinhas, porque vocês irão receber quem desejar, tá? Esse daqui é o diagrama completo. Ele é feito uma peça inteira. Tá escurecendo de novo, não sei por que essa tela. Aí. E agora nós vamos fazer o bloco central. O que que é o nosso bloco central? É essa parte aqui, ó, colorida, onde está escrito Life Joy, tá? Vou passar então para vocês essas medidas aqui, bem rápido, mas eu vou mostrar já com a minha pecinha aqui já andando. Primeira coisa que... Enquanto isso, Patrícia, beijos não param de chegar. Via Juiz de Fora, é a Beth mandando beijo, Osana, Aldeia, Denise, José Mauro, muita gente chegando, não esqueça de falar da onde estão acompanhando, né? Toda hora. E a Patrícia Washington tá aqui. Vamos aproveitar. Como, gente, que bom, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Tô vendo os corações subirem aqui no Insta e eu consigo ver melhor do que aqui. Aqui, no caso, eu cortei 3 tiras, tá? Então, aqui vocês já estão vendo que eu coloquei as medidas. E esses tecidos que eu escolhi, no caso, doutor, para não ficar uma coisa muito aleatória, assim, para falar de tecidos, eu peguei uma composição da qual eu tenho na loja virtual e que o meu tecido principal é esse daqui. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho ela aqui. Isso aqui é uma composição, ela já tá aqui. Então, usufruam. Quando vocês já têm essas composições, usufruam disso. Quem não tem essa composição... Partam de um princípio que qual é? É o da estampa. Essa estampa aqui, ó. Essa estampa aqui é a que vale para nós. E façam a composição de cores através disso. Fica bem mais fácil o nosso trabalho e é muito mais harmonioso. Peguem sempre, então, a estampa. Eu cortei as nossas 3 tiras. Então, 2 do estampado. Se eu tô aqui, doutor, você vê bem aí e a turma do Insta vê aqui? Tá. Então, aqui eu tenho as 2 medidas do estampado, elas são iguais. E a parte central, que foi aonde eu bordei, eu fiz com 5 centímetros. Nessa hora, quando a gente está construindo isso, que nós estamos pensando, tem uma série de coisas que eu gosto de falar para vocês. Primeira coisa, o estampado, ele tem sentido. Esse sentido faz com que toda a minha florzinha aqui, ó, ela está pra cima. Eu tenho que estar com a parte superior e a parte inferior da mesma forma. Senão, não dá certo. Se ficar uma pra baixo e uma pra cima, fica muito feio, tá bom? Então, escolham as estampas e tomem atenção a isso. Esse daqui é um bloco onde eu utilizei técnica das tiras. Costurei as 3 tiras e depois cortei na medida desejada. Passada disso, doutor, coisa que eu nunca faço, passei todas elas com a costura aberta. Por que passei com a costura aberta? O tipo de quilt que eu vou fazer nessa peça e o bordado que eu vou executar. Então, se eu tiver com tudo para um lado só, na hora que eu colocar a minha peça no bastidor, não vai dar, porque vai ficar um calumbo, correto? Então, peça aqui, costura aberta. Na sequência, já corto a minha lateral, as minhas 2, e olha que interessante, costuro e já passo ela pra cá sem o menor problema nessa hora. Não tem problema. E já venho na sequência com as minhas 2 outras laterais. Pessoal, eu utilizei aqui, doutor, um tecido de tapeçaria. É um tecido de forrar poltrona. Ele tem uma textura super agradável, ele é fino e ele costura muito bem na máquina comum, tá? Não tem o menor problema. Por que isso? A cor que eu desejava era o tecido que eu tinha. Hoje não dá pra gente estar saindo por aí, comprando tecido, entrar em loja, ficar escolhendo tecido. Gente, muita muvuca. Não vou, tá? Então, eu fiz com esse tecido. Então, talvez vocês estejam vendo uma textura diferente. É real, sim, é uma textura diferente. Ela é como se fosse uma camurcinha, ok? Costurei e criei isto daqui, ó. Essa aqui é a minha faixa central. Para as meninas que bordam,
esse tamanho aqui, para quem gosta de bordar com o bastidor pequenininho, ele já dá. Pega aqui pra mim, filha, tem 2 bastidores. Obrigada. Este bastidor aqui, ó, que ele deve ter cerca de 15 centímetros, eu já consigo colocar aqui. Deixa eu fazer assim, que vai dar pra ver. Prestem atenção, Patrícia Washington bordando. É novidade. É. Professora de patchwork e de bordado. Oh, meu Deus! Prestem atenção. Então, aqui, ó, eu já consigo colocar, tá? Porém, se eu já colocar a parte superior e a parte inferior, o que que vai acontecer? Eu já coloco o meu bastidor maior e eu bordo as 2 partes. Porque se eu colocar isso daqui, não cabe no meu bastidor pequeno, tá bom? Então, eu vou, e aconselho a vocês, a fazerem o topo do tam. Eu já crio um tecido grande, coloco a parte superior e a parte inferior e crio uma peça grande. E eu vou obter que resultado? Este daqui, ó. Eu vou desmontar aqui uma parte de um passo meu e eu já volto pra ele, tá? Não tem problema não. Isso aqui. Desse tamanho que ele está aqui, o que que vai acontecer? Eu já posso colocar no meu bastidor grande. Que eu vou fazer assim. Tem muitas bordadeiras aí, alguém pode me falar quem borda aqui no Insta, quem borda ali no YouTube? No Facebook? Opa! Deixa eu colocar aqui, porque aqui a gente já consegue bordar a frase ou o desenho todo. Então, aqui, se eu for escrever agora, eu já escrevo, já deveria ter passado ele aqui, e bordo com este bastidor grande. O bastidor grande, ele me dá a possibilidade de eu fazer a minha frase toda. O pequeno, eu tenho alunas que elas gostam de bordar com bastidor de 10. O bastidor de 10, pra mim, ele é muito pequenininho, mas é muito gostoso. Eu tô habituada a bordar num bastidor ainda maior do que esse, porque eu bordo com bastidor de colo. Ele para aqui e eu bordo aqui assim. Mas para fazer esse daqui, eu bordei aqui. Para mim foi super bom. Então, eu aconselho, façam o corpo todo, bordem o que vocês desejarem. Ou quem quiser aplicar. Doutor, isso aqui que eu estou ensinando não vale só para o bordado. Não, eu ia dizer até que quem não tiver, pega um stencil, faz uma pintura por cima do tecido. Opa! Às vezes você consegue substituir, já que você não borda, né? Não, substituir e fazer. E se a gente fizer invertido, doutor? Se eu pegar o tecido estampado e colocar aqui no meio e coloco as 2 tiras verdes em volta? Claro. Já criei, tá? Agora, o que eu tô entendendo é que a gente tá com muito tempo nessa pandemia, né, doutor? Tá. O que não falta é tempo. Oh, meu Inclusive, Jesus. tem muita gente aqui mandando beijo pra você, Patrícia. A Helenice, a Cris Monte, ali é Cantão. A Cris Monte tá aqui mandando beijo. A professora Helenice, né? Claro. Ali é Cantão. A Ioiô, lá do Rio Grande do Sul. Ioiô, lindas todas. As Todas. meninas estavam comigo hoje de manhã, hoje de tarde a gente fez uma reunião da turma que foi para Recife, a gente estava agora junto no Zoom conversando e todas estão te mandando beijo do Brasil todo, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Então, aqui eu cheguei no ponto do meu bordado, tá bom? O bordado, eu fiz um bordado bem simples, porque eu sou professora de patchwork e quilt, né? Eu adoro bordar rococó, doutor. Adoro. Aqui atrás tem uns quadros que eu desci, que são os quadros do meu quarto, que fui eu quem fiz. Eu amo bordar rococó, só que eu sou muito iniciante, eu sou uma novatinha. Não tem nem como assim, né, de dizer, ó, eu bordo. Não, eu bordo, né? Aquelas coisas divertidas, tá? Bordamos ele aqui, reservamos. Tenho também uma coisa para falar para vocês. Depois dele todo pronto, eu vou mostrar a vocês que a gente também borda. E eu bordei. E vou bordar porque eu não tenho todos eles aqui, tá bom? Vou tirar minha peça daqui, então ela tá pronta. Se eu bordei, se eu apliquei, se eu pintei,
seja lá o que for, eu já fiz e venho com ele aqui. Então, ó, para vocês entenderem o que vocês vão baixar no link, o esquema dele inteiro, o esquema do molde não, do bloco. E eu fiz também aqui, ó, pretensão e água benta, né, Sônia Regina? Obrigada aqui, o bloco colorido. Então, isso daqui também vai a vocês. Isso daqui é uma outra etapa. Coloco o meu corpo inteiro sobre a manta. Usei manta Poly 100 R2. E agora, o que nós vamos falar é sobre o nosso quilt. Meninas, como eu disse a vocês, meninas não, né, pessoal, eu disse a vocês, eu usei um tecido que ele não é 100% algodão. Ele é um tecido, ele é sintético, ele parece uma camurça, então agora é a hora da gente pensar como que a gente vai executar. A caneta fantasma não pega nesse tecido. Eu tentei de tudo. Eu tentei a branca, não pega. Então, o que pegou aqui foi o giz. Então, eu usei o giz. Uma coisa importante que eu tenho para dizer a vocês. Você pode tirar isso daqui para mim, por favor, Pamela? Obrigada. Vamos observar aqui. Eu vou mostrar aqui, Doutor, já mostra aí. Tá bom. Vocês estão vendo aqui um V embaixo e um V em cima, tá? Ó. No giz. É um V em cima e um V embaixo. Que V é esse? Em cima é um pouco menor, né? E Em cima é um pouco menor. eu peguei a minha régua de patchwork grande. E aqui na régua, vocês têm... Nossa, quanto reflexo. Gente, desculpa, tá? No contrário, mãe. Opa. Ah, consegui. Aqui vocês estão vendo que nós temos ângulos. Eu tenho o ângulo 60, 45 e 30. Isso. Aqui, ó. 60, 45 e 30. Eu fiz o meu quilt com um ângulo de 30. Como eu acho isso? Eu vou pegar a linha do 60. Aí. Aqui. A linha do 60. E vou colocar rente a que costura? A esta costura aqui. E aí eu faço ela retinha e risco. Exatamente no meio da peça. Então, eu divido o corpo do meu case ao meio. Tá aqui. E faço aqui. Giro. Acho que só o pessoal do Insta viu, Dotão? Ou você conseguiu ver aí? Não, ainda não. Se puder por um pouquinho mais pro meio, aí acho que a gente consegue ver. Tá. Faz em pé. Aí, ótimo. Agora deu? Tá. Deu. Aqui deu. Ó. E agora eu vou fazer aqui pro pessoal do Insta. Aqui. Certo? Eu dividi aqui o meu bloco exatamente no meio. Eu fiz isso na parte inferior e na parte superior. E a partir daí eu desci aqui e desci aqui. E isso requer o quê? Pra que isso? Um único motivo. Para que na hora em que eu for quiltar na parte de baixo, eu não tenho emenda de costura. Então, eu vou começar aqui, subo e desço. Aqui, subo e desço, aqui, subo e desço. Aqui, ó. Cadê o meu? Aqui. Aponta aqui pra mim, ó, filho. Aqui. E desce. Agora desce do outro lado. Isso. Isso faz com que essa minha parte superior aqui, eu não tenha emenda. Porque isso pra mim é importante. Para as meninas que veem como importante, que não tenham a emenda aqui na parte superior, vão fazer essa outra parte que eu fiz. Se não, nós seguiremos a partir do escolhido, seja a parte superior ou parte inferior, escolhe 3,5 de distância cada uma delas. E ela vem aqui, eu acho que eu vou conseguir mostrar assim. Tá dando pra ver a mesa, Doutor? Perfeito, tá ótima a explicação, nem se fala, as mensagens não param de
chegar, todo mundo parabenizando você. A gente fica muito feliz em estarmos do seu lado nesse sábado. Muito bom. Ó, já faço aqui pro Insta, tá? O meu risco, ele começa aqui e vem até aqui em cima. Eu paro exatamente aqui no meu bloco, tá? Paro aqui. E aí eu vou pro próximo. Ó. Que é difícil pra mim enxergar. Ó. Venho aqui, começo daqui de baixo e venho. Aqui é onde está o bloco, eu paro e continuo na parte de cima. Faço todo para minha direita, faço todo para minha esquerda. Então, eu vou mostrar de novo aqui o nosso bloco, o nosso passo anterior, que aí vocês vão entender. Aqui, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Se escolher a referência na parte inferior, siga até o topo. Se escolher a referência superior, siga até lá embaixo, ok? Sempre dessa forma. Eu agora escolhi, pega a linha de quilt pra mim, por favor, uma linha pra gente poder quiltar. Eu escolhi essa linha aqui, ó, que é uma linha mesclada. Ela é uma linha antiga minha, mas ela é bem bonita. E ela tem uns tons. Por que eu escolhi um degradê? Porque eu tenho tantas cores aqui e eu queria que aqui ficasse uma coisa mais neutra. Que nada que eu colocasse aqui chamasse atenção. Porque se chama atenção aqui pro meu quilt, não dá certo. Não era o meu desejo. Meu desejo era que desse certo o bordado, o pet, o colorido da peça, tá bom? Para eu quiltar, o que eu faço? Embebedo essa linha num silicone. Eu tenho uma assistente que ela sabe o que eu vou falar. Ela tá no silicone. Uma assistente tá aí e a outra tá falando aqui. Mamis linda, tá aqui. Você Ó, tem duas assistentes. a Cibele em casa, linda. Tá te mandando beijo. Obrigada, meu amorzinho. Então, aqui vem. Passei o silicone e vou. Todas as vezes que eu vou quiltar, eu aumento o tamanho e o comprimento do meu ponto para 3,5 na minha máquina. Estou falando de uma máquina específica, tá, gente? Não se baseiem que a minha seja igual a de vocês e assim sucessivamente, tá? 3,5 centímetros. A costura que eu faço é 3,5. O pano ficou escuro de novo. Quiltei ela toda. Depois que eu quiltei, eu faço o quê? Ó. Eu continuo usando a mesma técnica, uma linha na parte de cima e uma linha na parte de baixo. Estou dizendo aqui de cor, tá bom? Aqui... A Meraba acaba de chegar. A Meraba tá mandando beijo de Israel, olha aí. Ah, linda! Aqui na parte de trás, eu tô quiltando ele na vala, todo ele na vala, para poder liberar. Observem aqui, ó, eu não tô com o meu bordado feito. Não tá pronto. Porém, como eu tô usando o bastidor de ferragem, aquele meu grande, eu coloco ele aqui, abro ele todo, que me desculpem as professoras de bordado, se isso não for uma coisa correta, mas pra mim ela funciona bem. E eu bordo com ele aqui. E ainda assim eu consigo fazer o bordado superior para que a gente não deixe os pontos aparecendo embaixo. Pai, eu acho que a luz do sol tá incendendo bastante aqui no Insta. Ah, melhorou. Melhorou. Melhorou, pessoal? Dá só um okzinho aqui. Ou ficou escuro agora? Não consigo ver aqui, se alguém falou. Pra nós tá bom. Tá bom? Pra nós tá bom aqui. Tá ótimo. Então, aqui, uso o meu bastidor nessa hora para poder bordar ou para quem for fazer uma aplicação, certo? Peça pronta. Corpo. Não falei que era simples, ó? A linha. A linha. A linha. Alinho a peça no tamanho real que nós desejamos. Ela não tem muita sobra, não. É bem pouquinho, só para deixar ele retinho. Ok? Agora, nós vamos para nossa parte mais divertida, que é patchwork. Eu vou precisar dele de novo, viu? Dessa etapa. Nós faremos esta parte aqui, ó, que é a aba. Essa aqui tem pequenininho, ó. No mesmo, eu não sei se chama PDF, que vocês vão baixar, vocês terão os dois desenhos coloridos aqui, ó, que serve de guia, tá? Então, o que nós preparamos para vocês?
Para quem não tem um quadriculado, nós estamos enviando para vocês também um quadriculado simples, de 1 centímetro. E aqui tem o guia do nosso bloco. Viu? Nós temos uma pessoa, a Sônia Regina foi quem elaborou aqui pra gente, que eu pedi, ela fez. E aqui eu tenho o gráfico colorido, com as medidas. Gente, essa medida nossa aqui, ela é grande, porque ela tem um total de 30... Centímetros. Não, 30 e agora me esqueci, eu tenho que somar aqui. 5, 10, 15, 20, 25... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37, 36,5, desculpa. Daqui de 36,5, então ele não cabe na folha. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com ele pela metade. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é a metade. Do outro lado vai faltar, tá? Mas eu fiz ele espelhado na minha peça, tá bom? Determino, gente, é muito complicado falar isso, mas eu determinei aqui as medidas para vocês, que eu achei que ficaria bom e caberia bem no meu trabalho, na minha composição de cores, não no meu trabalho. Porque quem quiser fazer, por exemplo, um crazy patch, quem quiser fazer isso aqui tudo só de quadradinhos, só de retangulinhos, fiquem à vontade, tá? Não tem problema, o nosso guia tá aqui, a nossa sugestão para facilitar para vocês também. Agora sim, eu cortei todos do tampo, os meus retângulos e os meus quadradinhos. E montei sobre... Esse daqui é a capa do meu milimetrado, ó. Montei sobre esse painel. E agora sim é que são elas. Quando nós falamos dessas técnicas de colorações individualizadas, que eu gosto muito de brincar com os meus quadriculados, tá? Eu determino a medida que eu desejo, largura e altura, e vou contando, literalmente contando. Conto os quadradinhos, quanto eu desejo e vou pintando, tá? Pinto e desejo aqui e coloco a medida do lado. Como que eu coloco a medida do lado? Deste jeito, assim. Então, eu colori, eu quero que ele fique desse tamanho e nesta cor. A medida é essa aqui, medida seca e medida com margem de costura. No nosso caso, eu só passei as medidas aqui da lateral, porque a medida superior, ela tá aqui em cima, que toda ela é 5 mais a margem de costura. Todas as colunas eu fiz igual. A mesma coisa aqui. Aqui vem a medida do lado, com a margem de costura, e aqui eu tenho todas as colunas com 5 centímetros, mais a margem de costura 6,5. Fiz a minha seleção de tecido, cortei e vou montar. Célia Petrelli, um beijo pra você. Célia Rita, Márcia Atene Cardoso, também a Andréa Soares. Teve muitas meninas aqui que falaram que começaram a costurar por sua culpa, viu, Patrícia? Graças a você. Que bom! Começaram a costurar, estão elogiando muito. E eu não posso esquecer, né? A Cibele falou que ontem foi aniversário da Pâmela, então parabéns. Foi! Né? Muita saúde. Amém! 23 aninhos, 23 primaveras, que beleza! Somos um pouco mais aí. Uma década a mais. Ontem foi aniversário da Pâmela e foi muito bom. Já tivemos, assim, um dia bem abençoado. Aqui, então, eu fiz a minha distribuição. E agora, doutor, é a hora bacana de eu mostrar pra vocês como costurar e como passar isso, tá? Aqui, eu acho. Doutor, você tem aqui tudo? No Face estamos vendo. Tá. Aqui também no Insta eu sei que vocês estão vendo. Fiz aquela montagem e vou costurar de que maneira? Por colunas. Faço isso daqui tudo separadinho. Depois que eu fiz isso, eu vou montar de... Abro a costura, passo a ferro abrindo a costura. E monto coluna 1, coluna 2. Oi, não vale cair. Coluna 3, coluna 4.
E passo a ferro abrindo a costura. Então, isso daqui tá assim. Aí eu fiz 5, 6 e 7 e passei e abri a costura. Sempre fazer, costurar, passar. Costurar, passar. Eu sei que isso é mais trabalhoso, mas eu garanto 110% de que o resultado disso é muito melhor do que costurar tudo depois vir abrir todas as costuras. Eu faço muito. Não dá certo. A gente amassa a costura do lado, não fica bom. Depois que eu fiz isso, eu uno esta parte com esta parte, que vira isso. Então, esta com esta, virou esse corpo. E no final, eu já venho, pego essa daqui, passei a ferro, vou costurar essa com essa e vou passar a ferro abrindo as costuras. Observem que em nenhum momento nesse meu diagrama eu deixei que as costuras batessem. Então, não tem costura que bate. Então, ele é fácil por conta disso, doutor. É uma coisa bem simples, porque não tem. Não preciso ficar ajustando os pontinhos. Os meus pontinhos, eles estão desencontrados naturalmente. Tá bem? Terminado isso, eu tenho um corpo inteiro. Pera lá, deixa eu fazer aqui uma manobra. Opa, peraí. Pessoal, isso que vocês estão recebendo aí, vou agradecer, viu, doutor? Quem me ajudou a fazer os diagramas foi a Sônia Regina, muito obrigada. E quem monta tudo isso pra mim é a Cibele Washington. A Cibele tem uma empresa disso. E aí eu tenho um contrato com ela e ela faz esse trabalho. Então, isso que vocês estão recebendo, tem 2 profissionais aí trabalhando bem bacana. Muito obrigada, viu, pessoal? Opa! E elas trabalharam. Muito bom, muito bom. Aqui, ó, só para elucidar vocês, é só por motivo de curiosidade, eu tô mostrando como eu iniciei esse projeto. Eu inicio no milimetrado, isso, e depois eu começo a fazer uma série de estudos em cima, até que eu chego nisso daí pra vocês, tá? E esse daqui... Ou seja, chegou mastigado, chegou já mastigado. Chega direitinho por conta dos nossos estudos, tá? Eu quero que ele fique aqui porque eu tenho uma outra etapa para cumprir aqui com vocês. A hora em que eu terminei todo de costurar, eu vou para onde? Vou colocar a minha manta. Da mesma forma, eu achei aqui o meio, desci com o ângulo de 60 para cá, o ângulo de 60 para cá, 3,5 para cada lado e quilto. Famoso matelacê. Qual manta que você usou, Patrícia? Poli 100 R2. Tá? Fiz ela aqui. Agora, doutor, é a nossa hora. Põe, eu deixei o cortador lá em cima, eu acho. Pode ser o cinza, por favor. Agora é uma hora importante, porque é uma hora de transferência. Eu vou preparar aqui, porque depois a gente vai ter que fazer com penso o nosso molde. Eu vou alinhar a minha aba aqui. Certinho. É isso que vai mandar a partir de agora no meu trabalho, tá? A professora não sabe trabalhar sentada. Então, pera só um pouquinho, tá? Alinhei. Aqui, reto. Reto aqui. E eu vou achar a metade dele aqui. Aqui. Importante, porque eu vou achar a metade com o giz e vou marcar com o alfinete. Isso pra mim, eu tenho que chegar com ele até aqui, tá? Ótimo. Agora, lá no download de novo, vocês receberão este molde, que é o molde da nossa aba. Eu chamei isto de aba. Tá? O pessoal do Insta não vê. O pessoal daqui vê. Puxa.
Só mostra. aba aqui. A aba aqui. Quando vocês baixarem isso, vocês têm aqui o meio. O meio. Vocês vão imprimir 2 vezes, tá? Imprime 2 vezes, façam a emenda, juntem aqui com cola. E vocês terão a aba inteira. E vocês vão obter esse resultado. Uma sugestão minha é que quando vocês fizerem isso, façam isso num papel vegetal ou num papel manteiga também. Principalmente para quem não estiver fazendo uma técnica muito simétrica como a minha. Olha o que eu fiz. Eu tenho o meu pet. E para eu ver como ela ficará na aba, eu desço no papel manteiga, no papel vegetal. E aí eu sei que cada cor vai estar onde. Tanto que eu falei para vocês aqui que essa parte aqui ela não precisaria vir até o fundo, porque ela vem arredondada aqui. Ok? Fiz então o meu molde. Eu fiz aqui num papel craft e eu vou riscar por que lado, Dotan? Eu vou riscar pelo lado do avesso. Por que pelo lado do avesso? Esses tecidos muito coloridos a gente não enxerga. Eu, particularmente, vocês sabem que eu uso óculos constantemente, eu não enxergo. Então, eu tenho uma certa dificuldade de enxergar algumas coisas. Então, eu transfiro ele aqui, ó, pelo lado do avesso com o alfinete. Como eu tenho o meu molde aqui riscado, dobrado ele ao meio, eu sobreponho aqui. Eu já vou mostrar isso pra vocês real. A caneta e tem os pesos pra mamãe. Enquanto isso, a Rita, a Ruth, a Nil Santos, Ivanilza, a Cida, todo mundo aqui, a Cris Monte, a Marcia, a Zélia, a Wanda, todo mundo parabenizando demais por essa aula. Assim que terminar a live, a Patrícia vai aí ver todas as mensagens. Opa! Parabéns a ela, porque a aula está sendo de extrema qualidade, como sempre. Muito obrigada. Então, aqui eu alfinetei na parte de trás. E com uma caneta, gente, olha, eu tomei o cuidado de procurar uma caneta de propaganda mesmo, tá? Comum. Eu coloco ele aqui. Eu vou fazer primeiro. Ah, o Dotan vai me falar. Aqui você enxerga, Dotan? Enxerga. Aqui o pessoal do Insta tá me vendo? Aqui. Eu coloco os pesos e eu vou riscar aqui, ó, com a caneta. Quando eu faço isso, pra mim, olha como eu enxergo agora. Gente, eu tentei riscar com a caneta comum no tecido colorido, não deu certo. Foi muita trabalheira. E aí, pelo avesso, transferem o centro e coloque ele aqui. Fez isso, a gente vai recortar aqui, por este lado, bonitinho. Em cima do risco, tá? Bem em cima do risco. Ah, outra coisa que eu não falei. Eu utilizo, sempre eu falo isso com o Dotan, eu aproveito tudo que eu tenho de manta. Eu não tenho nenhum desperdício de manta acrílica. E aqui eu fiz e deixei ó, a minha manta emendadinha. Sempre aproveitando tudo, tá bem? Ótimo. Agora nós temos um vivo. Esse vivo, o meu ele é aveludado, que combina aqui com o meu veludinho lateral. E ele vai onde? Ele vai aqui. Nessa máquina que eu utilizo, que é a minha aqui do ateliê, é uma máquina FAF. Eu não tenho nessa minha máquina aquele pé de vivo. Sabe, doutor, aquele que tem a canaletinha que a gente usa lá em Campos muitas vezes, mas eu não tenho. Então, eu fiz todo o meu passo com o pé de zíper normal, tá bom?
Esse daqui é o meu pé de zíper da FAF. E eu vou falar pra vocês, meninas, o quê? Quando vocês colocam essa sapatilha, eu vou ter que fazer... Peraí. Aí, dá pra ver. Daqui a gente vê a máquina. Tá. Troco a minha sapatilha. Coloco essa daqui, que ela é bem pequenininha. Bem pequenininha. Tá? Abaixo o meu pezinho calcador. E eu desloco a posição da minha agulha. No meu botão aqui, na minha parte superior... Gente, eu só vou falar dessa máquina aqui, porque é a que eu tenho aqui, tá? Eu venho com a minha agulha pra minha esquerda. E fico olhando pro pezinho. Quando vocês estiverem fazendo isso na máquina de vocês, vocês têm que entender que a agulha, o limite dela é rente ao pé de zíper. Que senão ela avança pra cima daquilo que a gente tá fazendo, tá? A minha foi até 2,5, tá? Cadê o meu cordão? Aqui. Quando a gente vai fazer isso, nós marcamos daqui pra cá 2 centímetros, daqui pra cá 2 centímetros. Como é que eu marco? Simples assim. E eu vou começar a costurar a partir daqui, tá? O meu amigo vivo, coloco ele na parte de cima, ó. E vou começar aqui a volta dele toda. Uma coisa muito importante que nós devemos fazer, sempre com a tesoura boa, mas é aquela de fazer a aplicação, sabe? Aquela que tem a pontinha bem boa, é darmos pique. Então, como eu coloquei um alfinete aqui, eu vou ficar de costas pra vocês pra fazer isso, eu vou mostrar pra vocês aqui de frente. Vocês vão cortar piques, não é cortar, né? É dar pequenos piques. Certo? Aí, mostrou. Mostrou? E eu vou fazer isso em todas as partes curvas da minha peça, tá? Então, vamos lá. Enquanto isso, a Edmara falando que peça linda, parabéns, professora Patrícia, sempre muito didática. A Valéria chegando para você, Valéria Olinda, também dando parabéns para você. A Iracide Americana, a André falou que tá com muitas saudades, a Ellen de Curitiba. É sempre legal você contar da onde que você está acompanhando aí a live em pleno sabadão. É muita costura, é muita alegria, muito amor, é muito patchwork. Muita, doutora. Ó, até onde eu fiz os meus piques foi. Cheguei numa outra parte, que é na parte inferior, não foi. Não fiz o pique, então eu venho e continuo. Tem uma parte boa aqui que é reta, né? Faço a curva. Quando vocês estão fazendo isso, uma coisa que eu observo toda vez que eu vou fazer isso. Se a gente deixa ele muito à vontade, ele forma uma onda. Então, mantenha o vivo mais justinho na peça. Não puxando, mas bem justinho. Não deixa ele folgadinho não, que ele forma um abaulado. Cheguei na minha marca. Eu não sei se eu programei ela ou não. E tiro aqui. Gente, eu vou tomar uma água, pera lá.
Patrícia pode tomar quantas águas quiser. Os beijos que não param de chegar de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. A Patrícia Washington é uma bênção, estão falando aqui. Muita gente aqui parabenizando. Lembrando que o projeto, né? Ela liberou gratuitamente. A gente vai colocar o link para vocês. Isso. O gráfico, o PDF, todo o projetinho. E vocês viram o trabalho que dá, né? É muita gente envolvida. Eu vou levantar, doutor, e vou mostrar aqui, tá? Ó, eu fiz ele com azul para que vocês vissem. Então, do outro lado do direito, ele vai ficar assim. Ó. Tá? E os piques todos que eu fiz. Muito bem, isso daqui tá inteiro. Como que eu faço agora? Eu tenho que fazer a orelhinha ir pra fora, porque eu não quero que ela vá pra dentro. Então, faço essa dobrinha. Ok? Ó. E eu passo uma costura aqui pra poder prender dos dois lados. Então, eu dobro, levanto aqui e dobro aqui. E eu pesponto ela com o mesmo pé de zíper, não tem problema, porque a gente vai fazer tudo com ele agora. Quando eu termino isso, eu vou cortar o meu excedente do vivo, aqui, rente. Ele tem que acompanhar o contorno aqui, ó. O contorno aqui. E eu vou cortar o forro. O que que é o forro? O forro, eu gosto de ter ele maior, porque fica muito mais fácil da gente trabalhar do que ter ele justinho. Não é que ele seja maior. Ele só é um pouco maior, tá? Então, eu fiz aqui um retângulo e eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante. Eu alfineto superior, eu alfineto aqui inferior, ó. Aqui. E aqui. O que acontece? Como eu tenho vivo, a tendência dele é que ele fique assim pra fora, sabe? E eu coloco ele pra dentro e alfineto. Então, o movimento do meu dedo é esse, ó. Pra dentro. E alfineto aqui. Ó. Pra dentro. E alfineto aqui. Eu pulei uma etapa. Desculpa. Não tem problema. É só voltar, falar. Ó, eu tô mocinha, doutor. Você não reparou, mas eu tô dentro do meu ateliê. Eu consegui vir pra cá. Agora, o pano que a pessoa entrou, dá pra ter ideia, né? Desculpa aí, gente. Pera aí o forro. Eu pulei um pedaço. Pera aí. Eu fiz a costura, prendi a minha lateralzinha aqui, ó. E eu tenho que fazer uma costura de segurança aqui, ó. Porque se eu não fizer e for colocar o forro direto, aonde eu cortei, se ele tiver solto e ele entrar pra dentro, vai me dar um trabalho. Então, não pule essa etapa, tá? Passa a costura nela aqui todinha ao redor, longinho da onde foi. É. Isso aí. Só aí. A Patrícia podia continuar a enrolar, mas na hora que você Não. ia dar errado, né? Então ela teve essa preocupação. Ó, Dá ruim, gente. muito bom. E a professora Ana Helena, lá do Rio Grande do Sul, tá falando que tá com saudade de você, te mandando um beijo. Aliás, doutor, nós estamos com saudade de todas as nossas colegas de Campos do Jordão, na verdade, né? De todo mundo. Não só das nossas professoras. Eu sou muito honesta. Hoje é dia 15, nós embarcaríamos daqui 8 dias. Dia 23 é o nosso evento. 26 era o nosso evento, não é? Nós estaríamos indo para Campos do Jordão encontrar com todo mundo.
Então, para todas as meninas do Pet Bolsa, do Patchwork, muitos beijos, muitos beijos. Pro pessoal da lojinha, pro pessoal do hotel. Quanto tempo que a gente não vai, não é? Muitos beijos, muitos beijos. Muita saudade. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceria se eu não tivesse feito a costura de segurança. O que aconteceu aqui agora. Ó, se eu tô fazendo só uma costura de segurança e faz isso, pensa quando eu tô colocando o forro, ó. Viu? É por isso, gente, que tem que fazer a costura de segurança. Porque aqui a gente salva. Depois que ele tá pronto, não, tá? Agora sim coloco o forro. Coloco aqui. Alfineto os dois meios. E vou fazer o quê? Vou colocar o meu dedinho pra colocar ele pra dentro, tá? O vivo, o espaguete, a tendência dele é ir pra fora. E eu não quero. Patrícia dando uma aula maravilhosa pelo sabadão. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Não esqueça de falar de onde estão assistindo. Não esqueça de mandar o seu beijo pra Patrícia Washington. Pode mandar que a gente gosta. A minha linha escapou. E agora sim a gente vai de novo. Essa etapa agora é a de final. Podemos proceder de duas maneiras. Ou fazer com ela deste lado, ou fazer com ela deste lado. Dependendo do trabalho, eu prefiro fazer do lado do avesso. Que seria do lado do forro. Porque eu vou sentindo aqui, eu vou bem devagarzinho e vou mostrar pra vocês aqui como eu faço. Como é que eu vou mostrar, né? Peraí. Ó, com o meu dedo indicador aqui, ó, eu risco ele assim. Eu sei que essa posição aqui não é a melhor de todas. Fiz por aqui, ó. Fiz por aqui. E agora, eu tenho que fazer a minha costura, checar, né, se ficou tudo certo. Se não ficou certo, gente, não tem problema não, viu? Costura? Volta lá de novo. Ó, minha linha acabou ali, ó. Ó. Olha aqui. Verifica ele todo, se o vivo ficou certinho. Se ficou faltando um pedacinho, que aqui eu acho que ficou, a gente volta lá, passa a costura de novo e refaz, tá? Perfeito, perfeito. Então, volto aqui. Uma coisa bem bacana que a gente vai fazer agora, que vai valer muito, é com a nossa régua de novo. Eu marco a partir da borda 75. Tem duas coisas, gente, bem interessantes. Se eu marcar meio centímetro aqui,
e usar a caneta em pé assim, ela vai ficar com 75. Se eu riscar ela com 75, colocar na linha do 75, a minha caneta tem que estar assim, ó. Tá? Sempre assim. Aí coloca ele aqui e risca. Nossa, só não risquei mais torto porque eu tava sozinha, viu? Obrigada. Aqui, eu não precisei da ajuda de ninguém. Aqui. Aqui. Vai voltar. É, em pé era mais fácil, né? Risquei e vou costurar daqui até aqui. Daqui até aqui. E vou deixar essa parte aqui na abertura. Quando eu costuro isso, gente, eu costuro ele aqui todo. E, ó, peraí. Aqui eu faço uma costura de alinhavo, que a gente chama. Com um ponto maior da máquina. Eu fiz a minha com ponto 5. Então, eu fechei aqui do lado e costurei aqui, com um ponto bem grande. Depois que tá todo ele costuradinho assim, eu vou recortar. Olha lá, que ele fica escuro, gente. Eu vou recortar. Recorto. Filha, pega o desmanchador de costura pra mamãe, por favor. Põe aqui pra mim. Dentro da bandeja, não tá? Não. Pode ser, então, em cima da minha máquina. Recortem aqui, ó, rente. Obrigada. Deu certo agora? Deu. Agora deu. E vou passar isso aqui pra dentro do meu pé. Desculpa, pessoal, aí se caiu e eu não percebi. Vem, vou passar ele assim. Pega o ferro de passar. Aqui. Ó, gelado, viu, gente? É só pra eu demonstrar. Na tábua de passar. Manta acrílica, então eu sei que o direito do meu trabalho tá aqui, tá bem? E vou deitar ele pra dentro. E vou ver a costura. E venho com o ferro nessa posição. Todo. Todo. Quando eu vim com isso dessa forma, aqui, e eu tenho essa costura aqui toda fechada, agora que eu vou desmanchar e vou virar, vai acontecer o quê? Ele vai estar todo marcado e eu sei exatamente onde eu vou fazer a minha dobra. Então, solto aqui. Só o alinhavado, né? Só o ponto grande. Ó. Porque quando eu fiz as outras duas costuras, eu comecei e terminei com retrocesso. Comecei e terminei com retrocesso. Agora eu vou virar. Observem aqui, ó. Tá vendo que ele já tá dobrado? Ó, já tá dobrado aqui e já tá dobrado aqui. Pra eu virar, sempre eu coloco meu dedo, meu dedão, né? Aqui. Seguro o canto, seguro. Com o indicador eu empurro. Ele já vem pronto. Dobro, dobro, seguro. Essa daqui eu faço exatamente o contrário. O outro eu fiz com o dedão, o indicador que virou, e agora quem virou foi o dedão. Olha como fica perfeito, hein? Adorei as cores, hein, Patrícia? Lindos tecidos, hein? Ficou mesmo, também gostei. Agora a gente tá na fase de tudo a gente quer organizar, porque a gente tá com tempo, né? Então fica direitinho. No meu caso, a história do case, eu aqui no ateliê, toda noite eu recolho minhas coisas, né? Recolho todos os eletrônicos e eu carrego ele toda noite pra dentro, pra casa, levo pra casa. Então é importante, eu acabo jogando ele dentro da bolsa uma vez, Super duas útil, vezes. né? Super, ele acomoda bem. A minha dobrinha já está pronta, porque eu nem precisei repassar, que ó, tá direitinho. Se de alguém não ficou bem passadinho como tá a minha, repasse ele. Ó. O alfinete tem que estar pro lado do direito aqui, ó. Só pra gente prender esse começo, que eu não gosto de deixar ele aberto. Ó. Aqui. E o mais importante de tudo que a gente vai fazer agora é passar a ferro a nossa peça e ter certeza de que ficou tudo ok. E
falaram que eu esqueci de falar LOL. Puxa vida, doutor. Ó. A Sônia, que falou que é lá do Acre, Nossa. falou que você é uma excelente professora. Ela escreveu assim: eu sou a Sônia do Rio Branco, no Acre. Essa professora Patrícia é uma super profissional. Muito obrigada. Muito Lá do obrigada. Acre, hein? Nossa, que delícia, né? Nossa, a gente chega tão longe. Ó, pessoal, tá aqui bonitinho. Só coloquei os alfinetes aqui porque eu vou pôr o ferro. O ferro quente, ele faz o quê? Ele desdobra aquilo que já foi dobrado. Então, dá uma segurada no amigo. Vem com o ferro. Gente, tá gelado, tá? Placa. Placa não pode. E veio e acomodo. Quando eu faço isso, que ele vai acomodando, tudo isso assenta, doutor. Ele gruda. Não é que gruda que vai ficar colado, mas ele fica bem assentadinho. Tá? E eu não passei a ferro de verdade. Olha, olhando assim de longe, a minha sunga pro verão, hein? Olha aí. Colorida, doutor. Colorida. Olha a minha sunga aí, gente. Tô brincando. E aí, na sequência, permanece aqui, né, a minha dobra. Eu vou pespontar. O que é pespontar? Costurar sobre. O meu pesponto eu fiz somente nessa parte externa aqui da minha aba, que eu fiz com um pezinho de máquina. Tomei o cuidado e o capricho de colocar novamente a minha linha de quilt e coloquei ela aqui bem bonita. Correto? Terminamos a nossa aba. Agora eu tenho que começar a unir tudo isso. Como que nós vamos fazer? Vou ficar em pé só um pouquinho, tá, pessoal? Pera aí. Nessa minha parte aqui de trás, eu coloquei um bolso, ó. Tanto que vocês não veem o quilt, tá? Pra colocar o cabo. Certo? Carregador. Carregador. Não é cabo, desculpa. Pra colocar o carregador aqui. Então, eu vou fazer isso daqui. Essa parte aqui, ela é importante por dois motivos. Um, por ela ser útil. E dois, porque ela cobre a nossa aba. Aqui, tá? Pra não ficar uma coisa solta. Medida disso daqui. Eu vou deixar bem a critério de vocês, se é que vocês vão querer fazer. Eu cortei ele com 19 centímetros por 40 centímetros. É maior do que eu necessito na largura, mas na altura não. Cortei isso e cortei aqui uma tira de 5,5 centímetros. Não coloquei forro, não coloquei manta, porque eu queria uma coisa simples e fina, porque ele já tá bem espesso. Tá vendo aqui, ó? Não tem nada, ó. É só o tecidinho mesmo. Vim pela parte de trás do meu tecido, quer dizer, pelo avesso do tecido. Coloquei a minha tira de 5,5 centímetros. Gente, o meu tecido tem sentido. Se ele tem sentido, eu tenho que cuidar pra quê? Eu coloco aqui e na hora em que eu virar, ele tem que estar com a florzinha assim. Senão vai ficar de ponta cabeça. Não vai ficar legal, tá? Então, a gente coloca aqui direito com direito. Costurei com um pezinho de máquina de 75. Fui no ferro de passar, passei assim, ó. Tudo pra cá. Como se fosse a borda. Puxei aqui. Passei. Aqui, doutor? Isso, tá ótimo. Passei a ferro, desse sentido. Levanto. Dobro, encosto a minha bordinha aqui rente e dobro novamente. E passo ele a ferro de novo. Na sequência, eu já faço aqui embaixo uma barrinha de 1 centímetro. Para quem não tem olho de 1 centímetro, como que a gente faz? Risca com o giz pelo lado do direito e dobra trazendo. Quem quiser fazer um gabarito, eu sempre gosto de fazer gabarito. Faço gabarito com papel cartão, marco 1 centímetro e dobro. Vinco e reservo ele aqui. Então, eu tenho o quê? A aba e o bolso, que eu acabei agora. E já tenho na sequência quem? O nosso corpo pronto. Lembra dele?
Muito bem. Esse corpo vai acontecer o que agora? Daqui pra cá, eu vou marcar 5 centímetros. Tracei uma reta aqui com o giz e marquei o meio. Tá aqui, ok? Com a aba. Vamos achar o meio aqui exatamente, certo? Aqui, metade. Ó, eu marquei com giz. Marquei com giz e coloquei o alfinete. Vou pegar exatamente isso e posiciono ele aqui. Meio com meio. Eu vou ficar em pé, tá, gente? E agora vem duas coisas muito importantes. Agora tá bem espesso tudo, né? Eu vou entortar meu alfinete. E eu vou costurar onde? Rente aqui na beiradinha. Bem na beiradinha. Uma costura aqui. Mas em cima da aba? Em cima da aba. Porque eu estou prendendo a aba. Eu estou costurando, já prendendo a abertura, que tá aqui, que eu desmanchei. E já estou afixando ali no case. Final. Pumba. Costurei ele direitinho. Pego o meu bolso, perdão. O meu bolso e é a hora de eu colocar. Como que eu faço isso para ficar certo? Simples assim. Com a régua, depois que eu costurei, eu marco meio centímetro acima da linha dos 5 centímetros. Que só pode ser feita agora. Por que que não fez antes, Patrícia? Porque eu preciso da aba costurada. Venho aqui. Assim é bom, mas não é bom ali, né? Então, Puxa mais pra esquerda. Não, tá dando pra ver que ele fez um zoom, tá ótimo. ok. Tá dando muito bem. Tá. Então, meio centímetro. Com o giz bem afiado. Inteiro. Ó. Inteirinho. Inteirinho. E eu vou posicionar o bolso, a parte já pespontada. Eu não pespontei, né? Desculpa aí, gente. Pode não parecer, mas a pessoa tá nervosa. Aqui. Eu dobrei, vou lá na máquina de costura e pesponto de um lado e de outro. Sempre 2 pespontos, tá? Sempre 2 pespontos. Pra que ela fique bem firme, porque é um lugar de muito esforço. Tipo calça jeans. E posiciono ele aqui, ó. Bem certo nesse risco superior. Do meio centímetro. Isso daqui é o importante. Tá todo mundo prestando atenção, concentradíssimo, viu? Todos concentrados, tô percebendo. Aqui. E agora sim eu vou costurar onde? Eu fecho primeiro aqui embaixo, viro para o lado do avesso e costuro aqui do lado. Que aí eu já prendi o bolso. Vou mostrar essa etapa mais adiantada. Ó, pelo avesso. Vou mostrar primeiro aqui, ó. Costuro aqui. Pelo direito. No direito, né? Costuro aqui e costuro aqui do lado. Ó, primeiro eu costuro a barra, depois eu costuro a lateral. Acho que é a lateral. Tá aqui. E quando a gente tá olhando pra tudo isso, ó. Tá? Esse daqui é o nosso processo. É o nosso processo. E agora, para eu fechar, é só eu virar ele aqui, fazer a costura de segurança na lateral e fechar a minha peça. Só isso, tá bom? Quantos centímetros da lateral? Olha aí como é que é, pessoal. Ó!
Coloca mais pra uma mim. vez, para aqueles que chegaram agora, que o molde a Patrícia liberou. Tá no link aí para você, Isso. na descrição aqui no Facebook. O molde e os gráficos dos bloquinhos, tá? E um carinho que é o nosso quadriculado. Eu sei que muita gente tem caderno quadriculado, minhas alunas sempre têm caderno, mas para quem não tem, já tá facilitado. Feito isso daqui, agora sim eu vou fechar a minha peça. Passa aqui para mim, por favor. E fecho a peça. Pronto, tá escurecendo. Ops, desculpa aí. Não sei. Ah, pronto. Subi aqui, ó. Fechei a peça. Costurei com um pezinho de máquina, um pezinho de máquina de 75, tá? Por favor, meninas, tomem muita atenção nessa hora, ó. Passem a ferro com um paninho por cima, abrindo as costuras. Quando a gente abre as costuras, o nosso processo seguinte fica muito mais fácil, tá? Agora, lembra que eu falei que a gente pode bordar com ele já com a manta? Esse daqui eu bordei com a manta. Porque vocês viram que em todas as minhas etapas eu só tô com Life Toy e esse daqui. Porque eu fiz tantos passos que eu não tive tempo hábil de bordar todos. Mas eu vou bordar agora. Então esse daqui, ó, eu bordei depois, tá? Perdão. Perfeito, Patrícia. Olha, os beijos não param de chegar. Muita gente agradecendo, falando que adora você. A Preta Ferreira falou que ama demais, que você é um show. Muita gente falando, ó. Então, muito legal. Você que gostou da aula, não esqueça de falar da onde acompanhou, o que achou da aula, porque é sempre legal para os nossos queridos professores. E qualquer coisa, gente, fala aqui com a gente. Tem o endereço o telefone do WhatsApp nosso. Se tiver alguma dúvida que eu não deixei muito claro por algum motivo, também chama a gente, tá? Passei a minha costura. Tá aparecendo o seu Facebook, o seu Instagram? Você tá com curso online, tá vendendo esses tecidinhos que você mostrou? O que tem no seu site para aqueles que estão acompanhando? O nosso site não está completamente pronto, ele não está no ar, mas no Insta nós temos aulas online. A gente está fazendo um programa de aula particular online. Eu tenho eu e você, por 1 hora e meia ou 2 horas, fica a critério, tirando dúvidas. O grande lance do professor, assim, eu tô dizendo por mim, eu gostei muito o doutor me lê muito bem, né? O doutor ele faz uma leitura muito boa. E uma aluna agora, Silvia, da Paraíba, ela me disse, Ione, nossa aluna também de Campos, ela disse pra mim o seguinte: você é o tipo de professora que gosta de ensinar, não de mandar. Eu falei, bom, eu tenho um propósito e o meu propósito é, a partir do momento que eu recebo um aluno, eu quero que ele aprenda, que ele entenda e que ele faça com autonomia. Esse é meu propósito de vida, é ensinar. Então isso pra mim é muito importante, estar aqui. Por isso eu sou tão agradecida, doutora. Às vezes as pessoas não entendem por que eu agradeço tanto a Telena TV, mas eu agradeço por essa oportunidade de eu ensinar para tantas pessoas. Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão com a gente agora. Mas se eu tô aqui no meu ateliê sozinha, não adianta muito. Mas se eu tô com vocês, eu tô muito feliz. Então, muito obrigada. Curso online. Vamos fazer uma promoção? Vamos pegar esses tecidinhos que estão aqui, ó. Eles custam R$ 45,00 e R$ 64,00. Quem falar com a gente pelo... Insta? Não. WhatsApp. WhatsApp. Pelo WhatsApp, que eu não sei o número do... Peraí, tem o número aí, ela, pra anotar o número do WhatsApp aí. Ô, Diego, anota o número do WhatsApp, fala pra gente que eles vão anotar pro pessoal. Tá. Esses daqui que estão aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5. Eles vão sair por R$ 32,00 1,5 m. O valor dele é 64. Então, só tenho esses, tá? Não tenho mais do que esses, só tenho esses. Então, quem falar com a gente hoje tem 50% aí de desconto na compra desses tecidos. Tá bom? Tá aparecendo o WhatsApp aí, ótimo. Ok. Tá, vamos voltar aqui. A gente já conversa de novo. Tem aula nova no YouTube, doutor. Consegui. Cláudia Roma, muito obrigada, viu? Sua equipe é maravilhosa. Tem um vídeo novo no meu canal do YouTube, é um aulão. Pensa num aulão, 1h30 de aula. Ensinando a fazer um jogo americano muito bacana, muito bacana. Acabou de aparecer aqui pra mim, ó, Iraci de Limeira. Eu quero os tecidos. Eu consegui ler, doutor. Tô bem. Consegui ler daqui, eu fico feliz. Manda no WhatsApp. Mandando no WhatsApp. Como é que chama? O americano ali, pega ali pra mamãe. Paraná.
Pega pra mamãe. O quê? O americano da aula. Essa aula, Doutor, também a gente O diz. aulão, esse é o aulão lá. É o aulão, tá? É de verdade. Ó, Olha que linda. da costela de Adão. Esse daqui não tá no aulão. Este acabamento é da próxima aula que vai vir daqui umas 3. Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa, doutor. A gente, como trabalha, vocês como revendedores Singer, que a gente trabalha junto há muito tempo, olha a borda deste americano. Consegui colocar? Tá vendo aqui? Tudo... Gente, tô. Isso é ponto ajura, amigo. E sabe que tecido é esse? Dá esse vazadinho, né? Lonita, ó. Ah, que aparece. Aqui, ó. Isso, foi a mão. Isso aqui é ponto ajur e é lonita, tá? Foi bem legal. O aulão é ensinando a fazer o americano, não com essa barra. Essa barra é de uma outra aba, tá bom? Vamos pro forro. O forro do nosso case, ele é um forro muito simples. O que eu fiz? Eu peguei, isso serve para qualquer necessaire, tá, gente? A altura mais a largura. A altura, aqui no meu caso, deu 25,5. Eu acrescentei 1 centímetro, foi para 26,5. Cortei 2 retângulos de 39 por 26,5. De novo, a história do pontinho de alinhavo. Costurei o fundo daqui até aqui, daqui até aqui e fiz o alinhavo aqui no meio. Ó, costurei daqui até aqui, daqui até aqui, ponto de alinhavo no meio. Abri essa costura, fechei os lados dela com um pezinho de máquina padrão 75. Abri a costura. Sempre abrindo a costura. O meu já tá até amassadinho, porque eu terminei ontem. Aqui. E vou fazer o quê? Simples assim, doutor. Vamos fazer mágica. Adora. Aqui. Coloquei a minha aba pra dentro. Pego a necessaire. Visto dentro como se fosse o meu caderno, que não é, né? Gente, muito obrigada. Tem um monte de mensagens chegando ali no celular, no WhatsApp da loja. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? Aqui. Visto aqui. Oh, quase que eu faço errado, gente. Olha o que eu fiz. O direito tá aqui. Eu ia forrar do contrário. Fica nervosa, Patrícia Washington. Fica nervosa. Então é direito com direito. Direito com direito, viu? Nossa. E alfineto aqui. O pessoal que pediu o tecido, que tá pedindo o tecido, eu só tenho que calcular o valor do frete, aí eu passo pra vocês o valor total, tá? Tá aparecendo o número do WhatsApp. Quem quiser informações do curso também é pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, a gente manda pra vocês. Direito com direito, meio com meio. Aqui. Ó. E aqui. Pessoal, nessa hora a gente vai usar a máquina de costura para poder finalizar a nossa peça. Sempre quem tem as máquinas de costura, tem 2 recursos que nós podemos fazer. Nós podemos entrar com ela assim, do jeito que ela tá, inteira. Aí eu vou colocar como a peça. Pera lá, Doutor. Enquanto isso, os beijos não param de chegar. Priscila Jordão do Rio de Janeiro, mandando beijo a Tássia, como sempre, lá de Belém, mandando beijo acompanhando. Aula maravilhosa. Muito obrigado, Patrícia. Muita gente agradecendo pela aula. Opa. Tenho que trocar a sapatilha. Venho com uma sapatilha convencional. Eu falo que eu tenho que trocar a sapatilha, eu vou tirar a bobina, gente. Desculpa aí. Mas a pessoa fica um pouco aflita. Essa é a Fáfila, que chique. Essa é a mais chique, né?
Essa é. É a 4.2 essa. Essa aí ela costura sozinha, ela fala, borda, cozinha, né? Faz tudo, né? Por isso que ela é minha, doutor. Ela cozinha. Ai, nossa senhora, isso é um sonho de consumo, hein? É. Desejei muito. Você sabe que eu tenho uma FAF da minha avó. De 1930 ou 40. É, ela já tem história fácil, né? Já. Muitos anos. Ó, a professora tá nervosa, ela não consegue nem colocar a linha na agulha. Quer que eu coloque? Não. Mas Amanhã. essa tem passador de linha, não tem? Tem, doutor. Aqui. Volta aqui. Pra ela centralizar a agulha, desliga, liga. Uma coisa importante. Quem tem uma máquina de costura normalzinha, vai vir com a peça nessa posição e vai entrar com ela assim. Vocês veem, doutor? Eu não enxergo daqui. Sim, Tá? estamos vendo. Pessoal do Insta. Agora, se vocês podem tirar esta base aqui, ó. Olha, eu até posso, né? Só que... Fazer costura tubular ali, né? Olha que chique, meu amigo. Ele sabe o nome, eu não sei. Obrigada. E eu tiro e coloco aqui, ó. Encaixo ela bonitinha e coloco aqui. Tem muitas máquinas, não é porque essa daqui fala cozinha, pinta e borda, não. Tem muitas máquinas, doutor. Fala o nome das máquinas aí que tem. Não, a maioria das Singer faz isso, quase todas. Ó. E aqui eu já desço. E venho com um pé de máquina normal, tá? Não precisa fazer mais nada. Olha como a costura é gostosa. E eu não tô na minha melhor posição aqui, não. É o que falaram aqui as meninas. Se tivesse nessa posição, eu não levanto mais. Giovana Camilo, é um prazer, é um privilégio estar aqui nessa aula. Olha aí. Ó. A minha costura não ficou boa, porque eu fiz uma bobagem aqui, tá? E ficou bem torto, viu, gente? Ficou ruim mesmo. Agora eu venho aqui, ferrinho de passar quente, tá? Não é o meu caso. E vocês vão passar ele dessa forma. Dobra aqui e vim. Olhando pra costura. Eu sempre tenho que olhar a costura que eu acabei de fazer, tá? E vou fazer isso a borda todinha. Quando eu termino, que eu vou virar a minha peça, eu vou fazer o quê? De novo, eu vou desmanchar o meu ponto de alinhavo, porque essa costura que eu fiz, eu vou ter que refazer ela toda. Puxa ele aqui, né, ó. Sempre assim, o ponto de alinhavo é um ponto de alinhavo mesmo, ele é feito à máquina. Ó, mas ele sai com facilidade. E vou virar a minha peça. Pra gente fazer isso, dobra. Olha lá o pessoal de Campos do Jordão na nossa aula de bolsa. Segura inteiro. E ele vai entrar aqui já dobradinho, sem judiar. Só veste, arruma aqui. Olha lá, momento de expectativa. Ai, 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 ai. E viro aqui. Lógico que nessa hora eu tenho que dar toda aquela baita caprichada, assim, ó, sem mexer nesse bololô que ele tá. Eu acomodo bem aqui as minhas bordas. Bem. E venho passando a ferro. Passo a ferro ele todinho, doutor. E aí sim, eu já vou pra trás
empurra a minha, ó. Eu só vou cuidar da boca, aqui. Vou empurrar aqui. É a Silvia que tá falando. E aqui. Vocês não ouviram, mas a Siri entrou. A Siri A Siri da Apple. Sei lá o que ela tava respondendo. Sozinha. Venho aqui. Para as meninas que gostam de fechar a mão, a hora é essa. E para as meninas que gostam de fechar a máquina, por favor, meninas, linha da mesma cor, em cima e embaixo, para poder fazer o fecho, tá bom? Feito isso, vem para nossa hora. Parece uma bolsinha também, né, ô Patrícia? Ah, aquelas bolsas que a gente usa, assim, quando a gente tá bem chique, assim, sabe? Sim, é. Bem bordada, bem trabalhada, só que a gente borda com lantejoula, né? Aqui, bem o cantinho. Eu vou salpicar uns alfinetes, porque como eu não passei, eu quero mostrar pra vocês, né? Faz pesponto aí? É. Agora, aqui, ó, nessa beiradinha, nesse extremo, deste lado, então passou aqui, ele vai ficar assim, 2 pespontos, um na beirada e um mais pra dentro, ó, aqui. Um na beirada e um mais pra dentro, a volta dele toda com a aba abaixada. Então, ele vai ficar assim. Vou costurar a volta dele toda 2 vezes, certo? Já fechei o forro. Então, agora, a minha última etapa é o quê? Colocar o botão. Eu escolhi o botão ímã. Eu fui buscar depois no armarinho, porque eu não tinha aqui. Eu coloquei aqui, eu vou mostrar a vocês, o botão... Tem um casezinho pequenininho. Dá. Esse. Tem esse botão aqui, gente. Que é aquele, o imantado de costurar. E tem esse daqui, ó, que é a mesma coisa, é o botão ímã, só que ele é de pressão, ele é duplo, ele é de rebite duplo. Eu fui buscar esse daqui, mas a minha peça já estava pronta. Que eu vou colocar onde? Isso. Olha que belezinha. Ó, doutor! Aqui. Que aula sensacional, Patrícia. Só temos a agradecer por essa aula. Lembrando que ela liberou os moldes, estarão disponíveis para vocês gratuitamente. Vamos colocar de novo o WhatsApp e o Facebook para todo mundo conhecer o trabalho da Patrícia. Aproveitar e agradecer demais, falar que estamos com muita saudade. Muitas. Eu vou dizer uma coisa, a aula da Patrícia é tão concentrada que em Campos Jordão eu tenho até medo de entrar nos recadinhos. Eu entro pisando assim, ó. Desculpa, Patrícia, só vou dar um recadinho. E é verdade. Porque a aula é tão concentrada e realmente a Patrícia, ela se preocupa muito com essa didática. Quem ainda na sala da Patrícia sabe que é pra costurar, não é pra brincar não. É. Mas é sério. Mas é isso que faz de você uma grande profissional. Todo mundo tá falando que lindo, que lindo, que lindo. Muito obrigada, gente. Temos que agendar mais live, nós queremos mais a Patrícia, não é mesmo, menina? Fala aí. Opa! A internet ficou boa, doutor? A transmissão foi? Ficou muito boa a imagem, tudo perfeito. Não tenho nada pra falar, viu? Então, saí da sala de jantar. Eu falei que eu ia conseguir, tá aqui. Agora a gente pode marcar com mais frequência, vamos assim dizer, que agora eu tenho uma estrutura boa. Por isso o meu nervoso era muito grande, mas acho que deu tudo certo. Gente, eu posso agradecer muito a vocês, o pessoal do Insta, eu vejo o coração subindo aqui. Eu agradeço muito, doutor. Agradeço a oportunidade que você me dá de eu ensinar e de eu compartilhar meu conhecimento com tanta gente. Eu agradeço a oportunidade de você me levar a um evento onde eu possa ali conhecer pessoas que estão fielmente comprometidas a ser melhor.
e aqui estar com vocês e compartilhar este meu conhecimento de trabalho. Até o meu hobby eu compartilhei hoje. Então, muito obrigada. Obrigada às meninas que nos chamam pelo WhatsApp, que nos chamam pelo Facebook, pelo Instagram, os nossos amigos. No canal do YouTube a gente está trabalhando, eu trabalho cada dia para poder fazer algo melhor, para trazer algumas coisas melhores, para retribuir aquilo que eu recebo, porque eu, graças a Deus, recebo muito e também quero dar muito. Então, muito obrigada. As meninas de aula online, de workshops meus, as minhas alunas presenciais, que estão vindo assim, bem separadinhas, as turmas foram desfeitas, porque não dá para receber tanta gente assim. Muito obrigada e muito obrigada. Sou muito agradecida. Espero que todos tenham gostado e que tenham apreciado. Amamos! Um beijo. Um ótimo final de semana para você, para suas meninas, para todo mundo. Obrigada. Obrigado! Obrigada, gente. Agora você tem que pausar. Até logo, pessoal. Muito obrigada e até uma próxima. Lá embaixo. E agora? Patrícia, aqui é o Alan. Oi, Alan. Oi, brigadão, deu tudo certo aqui. O pessoal gostou bastante. Ó, foi?